Atos capítulo 17, nós vamos ler do verso 16 até o verso 34. É muito interessante esse capítulo porque vai nos mostrar a maneira como Paulo, um cristão comprometido com o Senhor, se comporta diante de um mundo completamente corrupto, diante de um mundo completamente sem Deus. E aí eu gostaria de levá-los a compreender o que esse texto nos ensina. Mas antes de ler o texto, eu queria trazer algumas informações das mensagens anteriores e queria também contextualizar um pouco aquilo que está acontecendo justamente nessa cidade de Atenas, tá ok? Nós vimos há algumas semanas atrás que Paulo, aqui no capítulo 17, está na segunda viagem missionária, queridos. Paulo, ele volta para o QG missionário em Antioquia, após passar pelo concílio das igrejas em Jerusalém, com algumas orientações prévias, a maneira como os novos convertidos gentios deveriam então se comportar diante agora do compromisso assumido com Cristo Jesus. E vimos então que nessa segunda viagem missionária, Paulo ele chega na região da Macedônia, chega na região de Filipos, pregando o evangelho de Cristo Jesus, e a gente percebe que na medida que esse evangelho está sendo pregado, vidas estão sendo libertas, transformadas e assim por diante. Paulo, então, quando chega na região de Macedônia, nós conhecemos bem a história. Paulo, pelo fato de libertar uma jovem possessa, depois pelo fato de um carcereiro ter se convertido, diz que aqueles homens da cidade, depois de perderem o lucro, eles então decidem expulsar Paulo da região da Macedônia, e Paulo sai da região da Macedônia expulso por pregar o evangelho e chega então na região de Tessalônica. Em Tessalônica, Paulo também começa a pregar o evangelho como sempre fez, procura a sinagoga, a partir da sinagoga ele fala de Jesus Cristo. Em Tessalônica ele diz que ele teve que arrazoar com o povo, ele teve que discutir, apresentar o evangelho e responder perguntas a respeito do que ele estava sendo dito. E à medida que Paulo for apresentando o evangelho, ele apresentou o evangelho com uma única característica, dizendo que Jesus Cristo era o único Senhor, e a partir da ressurreição, da morte e ressurreição do Senhor, eles deveriam entender que há um propósito divino e que o Senhor não errou ao Cristo ir à cruz. E ali depois dessa exposição diz que algumas pessoas se converteram ao Senhor, mas houve um grupo dos judeus invejosos que perseguiu Paulo desde a primeira viagem missionária, que se levantou e começou a perseguir Paulo também no contexto da Tessalônica. Paulo sai de Tessalônica, vem para Bereia, e em Bereia ele encontra alguns irmãos que eram irmãos mais nobres no sentido de valorizar a palavra, pessoas que compreendiam, mas também que olhavam para as Escrituras para ver se o que Paulo estava dizendo era de fato verdade ou não. Os bereanos eram os irmãos nobres porque eles aceitaram as Escrituras com avidez, e diz, queridos, que eles não apenas conferiam quando Paulo estava na docência ensinando a palavra, mas diz que os bereanos, eles conferiam e eles liam a palavra todos os dias. Não era simplesmente no culto, ou na fala, ou no ambiente de apresentação, mas todos os dias eles estavam lá, olhando para as Escrituras. Era alguém que, os bereanos foram pessoas que receberam a comunicação, a palavra de Deus, com interesse, com um ávido interesse, com um desejo de pôr em prática aquilo que estava sendo ensinado. Da mesma forma, lá em Bereia, alguns judeus se levantam, e Paulo então sai de Bereia, daquela região, e ele então vai para o contexto de Atenas, que é onde nós vamos ler o texto daqui a pouco. Algumas informações contextuais com relação a esta cidade, ou qual era essa cidade, de que forma essa cidade se comportava, o que existia nessa cidade. E eu quero ler para ganhar tempo com vocês e não ficar apenas dentro da minha fala no contexto histórico. Atenas, em seu auge, no século 4 a 5 a.C., era a maior cidade do mundo e talvez nunca tenha sido igualada desde então. Na ocasião do século 4, do século 5, ela era conhecida como uma das maiores cidades. A cidade de Atenas, ela era conhecida pela sua arte, pela sua literatura, arquitetura, filosofia. Existia em Atenas, naqueles anos, nunca houve nada parecido com relação à sua arte, literatura, arquitetura, filosofia, assim por diante. Em Atenas, era lar de alguns dos maiores mentes que já viveram no contexto de mundo, alguns dos filósofos mais poetas e estadistas no contexto da história, influentes, homens que foram influentes na história
Os estudantes se reuniam em Atenas e sentavam aos pés de filósofos tais como Sócrates, Platão, Aristóteles. Atenas era uma cidade bela, uma cidade magnífica. Porém, um homem chamado Petrônio, um escritor contemporâneo da corte de Nero, ironizou os atenienses sarcasticamente, dizendo que era mais fácil encontrar em Atenas um deus do que um homem. Era mais fácil encontrar em Atenas uma estátua do que um homem. Estimava-se que a população de Atenas, nesta ocasião em que Paulo está aqui em Atenas, era de aproximadamente 10 mil pessoas. Estimava-se que em Atenas, no contexto em que Paulo estava, havia mais de 30 mil ídolos, altares. Observa isso. População estimada de 10 mil, com aproximadamente 30 mil ídolos, ou 30 mil estátuas, ou deuses entre aspas. E que estavam em plena praça pública. E essas estátuas, elas eram associadas a um contexto de idolatria. Para que vocês tenham noção, muitas dessas estátuas eram cobertas com ouro e com prata. E nenhuma despesa era poupada para a produção de imagens no contexto de Atenas. Atenas era a coroa da cidade. No Acrópole ou no Partenon, dedicada a Deus Atena, ainda hoje pessoas de todas as partes do mundo visitam ruínas do Partenon ou da Acrópole, observando o templo ou as colunas magníficas daquele templo. O templo foi feito de ouro e de mármore, possuía 17 colunas laterais e 8 colunas de largura. Da estátua da deusa Diana no Partenon poderia ser visto a quilômetros de distância. Então é uma cidade bela. Eu separei algumas fotos aqui, só para que vocês me ajudem aí, que não está indo aqui não, irmãos. Esse é o Partenon, ou a Acrópole de Atenas, onde o mundo inteiro viaja para visitar. É interessante que aqui dentro desse contexto do Partenon, havia deuses tais como Apolo, padroeiro da cidade, Júpiter, Vênus, Mercúrio, Baco, Netuno, Diana. Todo o panteão grego estava ali, em todos os deuses do Olimpo. E até hoje é uma das cidades mais visitadas. Olha que lindo. Essa é a Grécia, e em especial Atenas. E eu quero ler o texto com vocês. Diante das informações muito breves que eu dei, Atos capítulo 17, verso 16 em diante, vai dizer assim, queridos: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos, aí está um bom nome para a gente pôr nos filhos, quando Deus abençoar. Ô Epicureu, vem aqui. Vamos lá, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses,
vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que os povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e a imaginação do homem. Verso 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que designou. Esse homem é Jesus, tá? E deu-lhe provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos, quando viram sobre a ressurreição dos mortos. Alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Esse é um texto que tenho plena consciência que não conseguirei terminar hoje, porque é muito rico, irmãos. Nós vamos perceber que dentro desse texto, Paulo tem uma estratégia diferente das demais cidades, pelo contexto cultural. Paulo está lidando agora com homens que eram conhecidos como amigos do saber, filósofos, homens que detinham, entre aspas, o conhecimento tal da ocasião. E Paulo, então, ele tem que ser muito estratégico. Você não percebe Paulo falando como ele falou em Tessalônica, você não percebe Paulo falando como ele falou em Listra, você não percebe Paulo, ele tem uma outra estratégia para tratar de um assunto onde os atenienses poderiam ouvir a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. E eu quero chamar a sua atenção justamente pela maneira como Paulo abordou esse assunto. Para que os irmãos tenham noção, John Stott, ao comentar o capítulo 17 de Atos, no seu livro A Mensagem de Atos, disse que este é, sem dúvida, uma das passagens mais relevantes em toda a Escritura para a igreja em nossos dias. John Stott afirma que esta é uma das passagens mais relevantes de toda a Escritura, pensando no contexto da igreja em nossos dias. E neste mesmo livro, ele levanta perguntas tais como: qual deveria ser a reação? Qual deveria ser a reação de um cristão que visita uma cidade que é dominada por ideologias ou religião não cristã? Como deveria ser a minha, a sua ação? John Stott levanta perguntas tais como essa. Como é que nós vamos lidar hoje, queridos, com tantas questões que estão sendo levantadas no nosso meio? Como eu vos falei, nós apresentamos hoje 2 crianças e há um desafio para a família brasileira lidar com as questões que hoje estamos vendo no contexto de sociedade, tais como ideologia de gênero, tais como homossexualismo, tais como a educação dos nossos filhos. Como é que nós vamos lidar com isso como igreja? John Stott diz que esse é um dos textos onde nós deveremos olhar com muito carinho para saber como lidar com tais questões. Uma cidade que pode ser esteticamente magnífica e culturalmente muito sofisticada, mas moralmente decadente, espiritualmente morta. Como lidar diante de tal condição, diante de uma cidade, ou de um mundo, ou de um país, em que é moralmente morto e decadente espiritualmente?
John Stott ainda levanta outras perguntas e diz: como devemos reagir a responder a ideologias não cristãs? Como cristão, como vamos responder a tal ceticismo? Irmãos, não precisa ir a Atenas, precisa só atravessar aqui e aqui no interior de São Paulo, em Aparecida. Não precisamos ir lá na Grécia. E o John Stott falando, como é que nós vamos lidar com as ideologias do nosso tempo presente, com um mundo que é cético, com cidades que são completamente corruptas e corrompidas, com um povo que tem um coração completamente distante de Deus. E esta passagem que nós acabamos de ler nos ajuda diante de tais perguntas. Qual é a mensagem, querido, central da nossa passagem, como sempre tenho feito com vocês? É esta. Em meio a uma sociedade corrompida e idólatra, o verdadeiro cristão não conseguirá ficar indiferente. Em meio a um mundo que é corrompido, em meio a um mundo que é idólatra, em meio a um mundo que é cético, em meio a um mundo que não quer saber de Deus, qual deve ser a minha, a sua, a nossa reação como crentes cristãos verdadeiros e genuínos diante de tal sociedade? E ao olharmos para esse texto, nós vamos aprender muito com aquilo que esse texto se propõe a nos ensinar. Então, como vimos nas semanas anteriores, nessa noite eu quero propor para mim e para você olhar para as reações de Paulo. De que maneira Paulo reage no contexto de Atenas? Qual é a visão de Paulo do mundo em que ele está agora inserido? Diferente da Macedônia, diferente do contexto de Listra, de Icônio, apesar de em todos eles ele ter passado pelos mesmos processos de lutas e dificuldades, mas a pergunta é, de que maneira eu e você devemos reagir diante de um mundo que está completamente de ponta cabeça deteriorado, um mundo que é cético, um mundo que tem as suas ideologias, um mundo em que tenta impregnar na vida da família valores que não são bíblicos? De que maneira nós devemos reagir a tais comportamentos? Eu quero, de fato, propor para mim e para você. Paulo teve 4 reações muito belas. Eu quero propor a gente olhar para as 4 reações do apóstolo Paulo e tentar espelhar essas reações de dizer, eu preciso ser assim, eu tenho que viver isso, eu tenho que praticar isso, eu tenho que agir dessa forma. E nós não vamos conseguir, como eu vos disse, olhar para as 4 reações do apóstolo Paulo, mas vamos conseguir olhar brevemente para 2 reações de Paulo, e aí nós vamos continuar, num próximo momento, falarmos sobre as outras 2 reações, porque, irmãos, é impossível, se eu chegar com vocês no versículo 18, para falar sobre o pensamento estoico, ou dos estoicos, e também dos epicureus, nós vamos parar aí, porque a maneira como eles viviam, e definiam a maneira como o povo deveria viver, é completamente contrário àquilo que a palavra de Deus nos orienta, e quando a gente faz um contraponto, a gente vai perceber que não é nada diferente a maneira como muitos de nós vivemos hoje. Muitos de nós vivemos hoje como os estoicos diziam que deveríamos viver, muitos de nós vivemos hoje como os epicureus diziam que nós deveríamos viver. Mas o que a palavra de Deus diz a respeito de tudo isso? Semana que vem, talvez a próxima semana a gente veja sobre essa questão. Mas quais são as 2 reações do apóstolo Paulo? De forma bem simples e pontual, deixando que a própria Escritura nos fale ao coração, e não simplesmente pela fala desse que aqui está à frente, mas deixando que você olhe para as Escrituras e observe isso. Qual é a primeira reação do apóstolo Paulo? Observe comigo essas reações. A primeira reação do apóstolo Paulo. Paulo viu a condição em que estava a cidade. O texto, no versículo 16, vai dizer claramente, enquanto Paulo os esperava quem? Seus amigos, sua equipe missionária. Paulo esperava ali em Atenas, tanto Silas como Timóteo. E diz que enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Leia o versículo 16 comigo. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver. Ao ver o quê? Ao ver a idolatria dominante naquela cidade.
Meus irmãos, como eu e você mesmo sabendo, olhando para a vida do apóstolo Paulo, desde a sua primeira viagem missionária, desde o primeiro momento em que o Senhor o convocou para ser um dos maiores missionários de todos os tempos, nós mesmos sabemos que não é da natureza do apóstolo Paulo permanecer ocioso enquanto espera. O versículo 23 vai dizer que enquanto Paulo esperava a equipe missionária, diz que ele então, andando pela cidade, observava cuidadosamente a maneira como aquele povo vivia e os objetos de culto e os altares e as imagens que aquela cidade estava produzindo. Você tem noção que havia naquela cidade mais de 30.000 estátuas, mais de 30.000 deuses? E o apóstolo Paulo observou todas essas questões. Paulo não fez como a maioria dos turistas fazem. Ele não caminhou apenas ao redor da cidade, mas ele observou atentamente. Enquanto caminhava, de fato, Paulo certamente olhou para aquela condição e ele viu a idolatria dominante na cidade. Irmãos, reinava na cidade de Atenas a idolatria. Era dominante na cidade de Atenas. Todos os lugares que Paulo andava, ele via altares. Sem dúvida, não diferente de mim e de você, nós também ficaríamos impressionados com a arquitetura ateniense, ficaríamos impressionados com a beleza da cidade, mas não poderíamos deixar de notar as dezenas de milhares de estátuas, das quais eram dirigidas a deuses falsos. Lembro-me de uma das experiências mais marcantes em que eu vivi dentro do meu curto tempo de ministério. Deus me deu o privilégio de poder viajar para algumas cidades do Oriente Médio. Eu pude ir para a Turquia e eu fui conhecer a Mesquita Azul. Olha que chique, gente. Você já ouviu falar da Mesquita Azul? É lindo. A arquitetura, o local em si é maravilhoso. Para que você tenha noção, uma das colunas daquela mesquita, 15 homens de mão dadas não abraçavam. Toda de prata. Nós entramos na mesquita, mas o que mais me impressionou, naquela ocasião, era o temor daqueles homens por um Deus falso, sem a compreensão do evangelho verdadeiro. Nós tivemos que tirar os sapatos. Colocou meia nos nossos pés, e antes de colocar as meias, tinha os lavatórios, nós tínhamos que sentar e lavar os pés até o joelho, e nós entrávamos, mas tinha um lugar, só poderíamos entrar em um determinado local da mesquita, porque o outro local era para que os muçulmanos pudessem orar, quem desejasse pudesse também, mas uma das coisas que me marcou foi que um dos pastores que estavam conosco, decidiu orar com os muçulmanos. Enquanto os muçulmanos desciam e oravam, ele clamava dizendo: Senhor, salva, abre os olhos desse povo. A consciência de que a arquitetura é bela, de que é um prédio imponente, é muito legal, mas os nossos olhos precisam ir além do turismo. E Paulo fez isso. Paulo entendeu de que a cidade era bela, de que havia assim a sua arquitetura maravilhosa, de que havia assim lá os filósofos que discutiam sobre o saber, sobre as questões da vida, mas que havia também naquele lugar homens e mulheres que precisavam ser libertos. Para que vocês tenham noção, a palavra aí do grego para idolatria é kateidelos. Esse é um adjetivo que aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento. E literalmente a palavra significa cheio de ídolos. Então podemos afirmar, olhando para o texto no original, de que a cidade de Atenas, na verdade, estava sufocada pelos ídolos. E Paulo então chega em Atenas, aquela grande cidade, não como alguém que queria ver as maravilhas da arquitetura do Areópago, do Partenon, que era admirado por todos da ocasião,
Mas Paulo chega naquela cidade com a consciência de uma missão. Deus o chamou para ser diferente. Deus o chamou para pregar o evangelho. E independentemente onde o apóstolo Paulo estaria, ele tinha consciência de que ele deveria, sim, compartilhar do evangelho de Cristo Jesus para que almas se rendessem ao Senhor. E Paulo é tomado por este coração de adorador, comprometido, missional, e diante de tais circunstâncias, ele se coloca diante de Deus para apresentar as verdades para aquele povo ateniense que estava morto e cego pela idolatria dominante na cidade. Como vimos, meus irmãos, nas informações iniciais, a cidade de Atenas era magnífica, mas Paulo, ao invés de ser preenchido com admiração pelas grandes obras de arte, Paulo ficou profundamente indignado. Essa é a expressão que aparece no texto. Ao invés de contemplar a cidade da perspectiva de um turista, Paulo via Atenas como uma cidade cheia de homens e mulheres que estavam perdidos, condenados a uma eternidade sem Jesus Cristo. E aqui nós precisamos então começar a fazer algumas perguntas em termos de aplicação. O que temos enxergado no nosso redor? O que eu e você temos visto diante de tais circunstâncias onde eu e você somos apresentados, seja no contexto de trabalho, seja no contexto de sociedade, seja no contexto de família, o que temos visto? Qual tem sido a minha e a sua reação diante daquilo que temos enxergado, diante de um mundo completamente deturpado, diante de uma ação que não é a ação que agrada ao coração de Deus? De que maneira nós, como igreja, temos reagido a tais reações? Nós vamos perceber que não importava para Paulo se o Areópago ou se a Acrópole é uma das maravilhas do mundo antigo, ou se Atenas era a cidade natal de Sócrates, Platão ou Aristóteles. Em suma, Paulo viu uma cidade inundada pela idolatria e diz o texto que isso agitou a sua alma. Pergunta para a nossa reflexão. Sua alma tem ficado inquieta diante da desconfiguração da imago Dei, da imagem de Deus na vida do ser humano, que é a coroa da sua criação? O que temos feito diante das atrocidades e aberrações produzidas por corações que estão em trevas longe de Deus? Queridos, quando nós olhamos para este texto e observamos a reação do apóstolo Paulo, depois de averiguar que aquela cidade estava completamente sufocada pelos ídolos, a sua alma fica inquieta, o seu coração fica inquieto, e o apóstolo Paulo começa a tomar uma iniciativa de fazer o que ele sempre fez. Ele não recua, queridos, preste atenção no que eu vou falar para você agora. Paulo chega em Listra, ele é ameaçado de ser apedrejado, na Acaia, desculpa, chega em Acaia, ele é ameaçado de ser apedrejado. Ele chega em Listra, ele não é mais ameaçado, ele é apedrejado, ao ponto de que aqueles que estavam apedrejando o apóstolo, entenderam que ele estava morto. Paulo sacode a poeira, entra de volta na cidade, anima os discípulos, não apenas dentro da cidade, mas em todo o contexto em que ele havia passado, dizendo assim, fiquem firmes porque importa que por meio de muitas lutas e tribulações conquistemos o reino. Ele sai de Listra, vai para a Macedônia, nós conhecemos, chega na Macedônia, prega o evangelho, Lídia se converte, uma mulher é liberta, o carcereiro é liberto, Paulo e Silas são chicoteados, são presos, são expulsos da cidade. Chega em Tessalônica, prega o evangelho, é perseguido pelos judeus. Na Bereia a mesma coisa. Se eu estou no lugar de Paulo, eu falo assim, eu não vou procurar confusão, porque aqui tem muita coisa. Mas ele não era turista. Ele era alguém comprometido com a missão, com a verdade, vidas estavam morrendo. O que adianta a beleza da cidade, o que adianta a beleza do Acrópole, a beleza de todas aquelas estátuas, de tudo aquilo que chamava a atenção dos olhos humanos, se aquele povo estava perdido, estava indo para o inferno. Não há como não reagir diferente a tais circunstâncias. Pergunta, meus irmãos, a deusa de Atenas, a deusa do amor, da promiscuidade, que era o que dominava aquela cidade, porventura há diferença na realidade de sociedade onde vivemos? Como é que você temos reagido?
Lembra da nossa mensagem cristã, que o cristão, eu e você, não podemos ficar quietos diante das idolatrias e das corrupções que há no contexto da sociedade. Nós devemos reagir. E devemos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo fez isso. Paulo prega o Evangelho. Agora, se você não consegue enxergar que ao meu, ao seu lado, as coisas estão indo de mal a pior, como de fato, então, incomodar-se com tal situação para a pregação do Evangelho? Eu tenho medo e oro muito para que os nossos corações não se tornem corações que se amoldem aos padrões desse mundo, achando que o que está acontecendo nesse mundo é normal e é natural, pois não é. Paulo fica indignado, e aqui está a nossa segunda lição, a segunda reação do apóstolo Paulo. Ele não apenas viu, mas ele sentiu indignação. Queridos, é muito interessante que enquanto Paulo esperava em Atenas, diz que o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante da cidade. Essa palavrinha aqui, o verbo revoltar, do grego, é uma palavrinha muito interessante, que é chamada de paróxono. Essa palavra significa estimular, em especial irritar, provocar, causar a ira. Esse verbo no grego está no tempo imperfeito da língua grega, que é expressada como uma reação contínua. Paulo, ele fica com o seu espírito revoltado continuamente. Essa palavra grega deu origem à palavra em português paroxismo, que traz a ideia de uma convulsão. A palavra paroxismo é uma linguagem do contexto da medicina, que tem a ver com pessoas que têm fortes convulsões, têm fortes espasmos agudos, momento de intensidade de dor. Lucas faz questão de dizer que o espírito de Paulo passou justamente por uma angústia tamanha que ele experimentou no seu espírito um paroxismo, uma provocação, uma raiva, um pesar. Por quê? E aí aqui está a sacada. Por que Paulo sentiu com seu espírito com pesar, como se estivesse tendo espasmos continuamente? O texto diz, queridos, que Paulo se sentiu assim, por uma única razão. Porque a glória que é dada somente a Deus estava sendo dirigida a ídolos. Ah, meus irmãos, Paulo se sente dessa forma justamente porque a glória devida somente a Deus estava sendo dada a ídolos. Deus, ele odeia a idolatria. E nós devemos fazer o mesmo. A idolatria deveria nos deixar revoltados, indignados, e não necessariamente contra as pessoas, mas contra a idolatria em si. Paulo se sentiu com o coração revoltado, sentiu dores excessivas, de compaixão, de espírito de emergência, para que aquele povo pudesse ouvir as verdades do Evangelho. Nós vamos trabalhar melhor o texto, mas se você ler comigo, diz que no versículo 17, por isso, por causa dessa situação, Paulo discutia onde? Nas sinagogas, percebe? Ele mantém o mesmo padrão, ele vai nas sinagogas, primeiro aos judeus, mas só que agora eles não apenas falam na sinagoga, mas ele fala também aos gregos tementes, como também ele vai para as praças, e diz que todos os dias, Paulo falava do Evangelho. Veja o que Paulo pregava no versículo 18, depois que Paulo está ali nas praças principal, discutindo com os gregos tementes a Deus, diz então que aparecem aí os estoicos, os epicureus, e começaram a discutir com eles, fala assim, quem que é esse tagarela? Literalmente, sabe o que é tagarela aqui? Quem que é esse aí que tenta ficar pegando
palavras do chão tentando imitar a sabedoria que nós, os estoicos e os epicureus, têm. Quem é este tagarela que fica tentando pegar palavras para tentar ser sábio? Será que o mundo não fala a mesma coisa? Quando eu e você falamos assim, Deus não concorda com isso. Quem é esse tagarela para ficar falando um negócio desse? Quem é você? A reação é a mesma, mas devemos fazer o quê? Continuar pregando o evangelho. Olha a mensagem, meus irmãos. Toda a mensagem do evangelho, do livro de Atos, é a mensagem sobre o Cristo crucificado e ressurreto. Seja na mensagem de Pedro lá no Pentecostes, seja na mensagem de Filipe para Eunuco, seja na mensagem de Pedro para Cornélio, a mensagem é uma só: o Cristo morreu e ressuscitou para vos dar vida. Essa é a mensagem. Veja lá o verso 18 que ele fala ainda, quando eles perguntam quem é esse tagarela, que parece nos dizer coisas que são coisas estranhas. Aí ele diz, pois Paulo estava pregando o quê? As boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Meus irmãos, nós devemos entender que o comportamento de Paulo era um comportamento de compaixão e graça, de apresentar para uma comunidade que era completamente sufocada pela idolatria dominante da cidade, uma realidade de um Deus que é vivo e que poderia gerar esperança e mudança no coração daquele povo e daquela comunidade, como daquela sociedade. E esta é a mesma mensagem que deve continuar sendo pregada pela igreja de Cristo Jesus, a um Deus que pode mudar a realidade de um mundo corrupto, onde a idolatria domina, e nós precisamos de fato pregar isso, porque isso o Senhor odeia, o texto vai dizer claramente. Quando a gente olha para os contextos do Antigo Testamento, a expressão lá, na etimologia é essa, meus irmãos. Quando o Senhor fala, não farás para ti imagem de escultura, mas anteriormente ele vai falar por causa do temor ao Senhor, a expressão temor é justamente isso. Deus odeia, Deus aborrece a idolatria. E eu e você devemos ter tais comportamentos como Paulo teve. Não contra as pessoas, mas contra a idolatria em si mesmo. O que é idolatria, irmãos? Qual é a definição de idolatria? Você sabe, eu sei, todos sabemos. Qual é? Você não sabe, não? O que é a definição? O que é um idólatra, gente? Aquele que adora ídolos. Idolatrar. Olha que interessante. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar do verdadeiro Deus. Tudo aquilo que rouba a nossa atenção dele. Idolatria é tudo que rouba o lugar de Deus no meu e no seu coração. Isso é preocupante, porque pode ser uma imagem, a sensualidade, o apego às coisas como carro, conta no banco, emprego, faculdade, filhos, pais, ou até mesmo no contexto das suas religiões de tradição humana, como estava acontecendo aqui em Atenas. Tudo que rouba o lugar de Deus no nosso coração é idolatria. E cabe então a mim e a você fazermos as perguntas: o pecado da idolatria incomoda você? O pecado da idolatria incomoda a mim? E quando eu faço a pergunta se o pecado da idolatria incomoda a mim, incomoda você, não é apontando para a prática do outro, mas é apontando para o meu e para o seu coração. Há algo que rouba do meu e do seu coração o lugar de Deus, de adoração, de prioridade. Tal como Paulo, precisamos averiguar o nosso coração e dizer: Deus, se de fato há algo na minha vida que tenha tido prioridade além do Senhor, eu preciso corrigir isso. Tem gente que idolatra o carro, lava 5 vezes na semana. Meu irmão, isso é idolatria. Tem gente que ama mais o carro que a esposa. Isso é idolatria.
Tem pais que idolatram filhos. Sabe por que Deus pediu a Isaac para Abraão? Deus falou assim: Abraão, deixa eu ver se você me ama mais que você ama Isaac. Se Deus te pediu o que você mais ama, você daria? Nós precisamos corrigir isso. Queridos, por que é necessário fazer essas perguntas e corrigir isso? Se nós não corrigirmos as idolatrias que porventura existam na minha e na sua vida, como enxergar a idolatria dominante em um mundo decaído? Sejamos sinceros. Para mim tanto faz, porque eu também sou um idólatra. Mas a gente acha que a idolatria tem apenas a ver com estender uma imagem, poder se prostrar ou fazer uma oferenda. Vai muito mais do que isso. Tudo aquilo que está tomando o lugar de Deus da minha vida e da sua, é idolatria. E Deus se aborrece muito com tais comportamentos, irmãos. Existe uma correlação entre o seu relacionamento com Deus e a sua sensibilidade ao pecado. O pecado deveria nos provocar, como aconteceu com Paulo. Sentir coração provocado, não admito tais coisas. Isso é inadmissível. Versículo 18, o versículo 19, diz que então lá o levaram à reunião do Areópago, e então lhe perguntavam: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando alguma ideia estranha e queremos saber o que elas significam. Nós veremos o sermão do apóstolo Paulo próxima semana. Veremos o que Paulo apresentou no seu sermão. As ideias de um Deus que é Deus antes de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, de um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, de um Deus que estabeleceu os tempos prevenientes, de um Deus que é Senhor sobre todas as coisas, confrontando os ensinos dos estoicos, confrontando os ensinos daqueles homens que estavam ali ensinando inadequadamente aquela sociedade. Mas o que tudo isso tem a ver com a minha vida e com a sua? Como é que nós vamos aplicar tudo isso ao meu e ao seu coração? Abra os olhos ao seu redor, veja o que está acontecendo. Irmãos, se o seu coração não se comove em ver as pessoas morrendo sem Cristo, precisamos fazer uma leitura da vida de cristão que estamos tendo. Se ao ver um mundo que a cada dia caminha para distante do Senhor e você não consegue enxergar essas verdades, precisamos rever o cristianismo que estamos vivendo. E essa não é uma palavra para exortá-los, esta é uma palavra para animá-los, para dizer: levante-se, eu e você temos uma mesma missão de olhar para um mundo que está completamente corrompido e dizer: há uma esperança, o nome dele é Jesus. Ele mudou a minha vida e pode mudar a sua. O que você está fazendo está errado. Isso não agrada a Deus. Como é que no nosso ciclo de amizade nós somos enxergados? Como é que nossos amigos nos enxergam? Aquele que dá risadinha da piada sem graça, de duplo sentido, ou aquele que diz: não fala tal coisa, nós temos alguém aqui que precisamos respeitá-lo. Como que você se comporta diante de comportamentos que desagradam a Deus e talvez, para não perder um amigo, você finge que não está acontecendo nada? Paulo, ele se coloca diante de Deus e ele se incomoda com a idolatria dominante daquela cidade. Paulo sentiu, irmãos, literalmente. Sentiu dores por ver o perdido, cego, distante de Deus. Nós precisamos orar e dizer para Deus: Deus, me dá um coração sensível à alma perdida, Senhor. Me dá um coração sensível aos perdidos deste mundo. Me dá um coração sensível, Senhor, àqueles que fazem, Pai de tudo, um ídolo para a sua vida. E Deus, ajuda-me para que o meu coração também, Senhor, não me faça cair no mesmo erro, idolatrando aquilo que não deveria idolatrar, colocando coisas que eu não deveria colocar no meu coração, no lugar do Deus verdadeiro. Ajuda-me, Senhor. Nós estudamos aqui na Escola Dominical um livro chamado Ídolos do Coração. Fantástico.
Nosso coração é uma fábrica de ídolos, irmãos. E sem perceber, nós vamos construindo altares que vão nos distanciando do Senhor, e é necessário uma averiguação se de fato o meu, nosso, seu coração tem de fato construído altares a deuses que não deveriam. Concluo. Nós precisamos aproveitar cada oportunidade para falar de Jesus. Precisamos ir até as pessoas com humildade, com o intuito de ganhá-las, não de afastá-las. Mas fale sempre a verdade. Precisamos de fato aproveitar cada oportunidade. Paulo viu e disse: é uma oportunidade, eu não posso fugir da realidade do que Deus está me mostrando. Essa cidade é sufocada por ídolos, por deuses falsos. Paulo passava pelas cidades, pelas ruas de Atenas, e havia, queridos, altares. O que você faz quando você passa na linha do trem e vê os despachos? Te incomoda? Ou já caiu na rotina? Paulo ficou incomodado em ver tudo aquilo. E Paulo sentiu: eu tenho que fazer algo. E ele se comprometeu de pregar o evangelho para aquele povo, independente da reação que eles teriam contra a vida do apóstolo Paulo. Nós temos que ir às pessoas. Qual é o espírito? Vá com humildade. Paulo não chegou lá falando para eles assim: ó, seus pecadores miseráveis, seus idólatras, vocês vão tudo para o inferno, Deus vai castigar, vai mandar para o fogo. Não. Paulo observou primeiro a cidade. E o discurso de Paulo é extraordinário. Eu vejo que vocês são acentuadamente religiosos. Parece ter alguns crentes de Capim Grosso. Mas eu vejo que, ao olhar os altares que vocês construíram, eu vejo que tem um altar dedicado a um Deus desconhecido. Ah, eu quero falar desse Deus desconhecido que vocês adoram e não sabem quem ele é. E a partir desse Deus desconhecido, que sermão extraordinário. Você vê que Paulo não perde a oportunidade, mas ele vai falar a verdade? Fale a verdade, irmãos. Diga: Deus não aprova tal comportamento, não. O camarada que se comporta inadequado no trabalho e fala assim: ó, eu vou jogar bola hoje, amor. Não foi jogar bola, mentiu, você faz o quê? Tá errado, rapaz, toma vergonha na cara, tá mentindo pra tua esposa? Não, vou falar isso não, porque eu posso perder o amigo. Perca o amigo, mas fala a verdade. Não deixe ele afundar o casamento dele. Uma hora ou outra as coisas vão acontecer. Paulo se aproxima das pessoas com o intuito de ganhá-las e não de afastá-las. Ele denuncia o pecado, apresentando as verdades das Escrituras, gente. Ele não denuncia o pecado apontando o dedo para o pecador, ele denuncia o pecado apontando o dedo para aquilo que é pecado. E traz à consciência das pessoas as verdades que precisavam ser nutridas na vida deles. Paulo mostrou, com essa atitude de humildade, que ele estava disposto espiritualmente a encontrar pessoas. Ele não começou onde eles estavam, onde ele gostaria de que eles estivessem. Paulo começou ali, naquele contexto de idolatria mesmo. Ele não chegou condenando, julgando os atenienses, porque se eles fizessem isso, ele certamente não teria oportunidade de pregar no Areópago para aquela classe. E aqui nós precisamos aprender algumas coisas. Por mais que você discorde de alguém, seja teologicamente, ou por qualquer outra razão, nunca chegue com uma atitude de ser mais santo, de sabichão, para não impelir, para não distanciar. Como Paulo, queremos ganhar pessoas e não afastá-las. E esse deve ser o seu comportamento diante de tais circunstâncias. A pergunta é: sua alma tem de fato ficado inquieta diante da desconfiguração da imagem de Deus na vida do homem?
O que temos feito diante das atrocidades e aberrações produzidas por corações que estão em trevas longe de Deus? E aqui eu quero aplicar e concluir. O que tudo isso tem a ver conosco? Como isso se aplica à minha vida e à sua? Não seja insensível ao pecado à sua volta. Mostre a indignação de Deus às pessoas. Diga, Deus não aprova tal comportamento. Ó atenienses, vocês estão pecando. Deus odeia a idolatria. E ele expôs a palavra. Ele não falou do que ele pensava, do que ele sentia, do que ele achava. Ele diz, Deus diz assim na sua palavra. E começa a dar criação e começa a fazer uma exposição do Deus eterno. E depois, no final do sermão, veremos que ele aplica, ele fala assim, diante disso, quero dizer para vocês que Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora ele diz que vocês têm que se arrepender. Precisamos, queridos, olhar para a realidade de uma sociedade em que vivemos e mostrar de que pecado é pecado. Está insensível ao pecado à nossa volta. Eu preciso ver. Isso me incomoda. Você vai deixar a pessoa caminhando a passos largos para o inferno e não vai falar? Fale. O que tudo isso tem a ver comigo e com você? Com educação e respeito, mostre para as pessoas as mentiras que elas estão acreditando. Com educação e respeito. Paulo fez isso. Foi muito respeitoso. Tanto no contexto da exposição da sinagoga, como nas praças, como também fez no Areópago. Foi respeitoso, educado, mas mostrou as mentiras que eles estavam acreditando. E por fim, não espere que as pessoas achem natural aquilo que Deus afirma na Bíblia. Mesmo assim, afirme a verdade, revelada com ousadia. Você precisa fazer isso, afirme a verdade revelada com ousadia. As pessoas vão falar, esse é um tagarela. O que esse tagarela está dizendo? Eu estou dizendo a verdade. Estou dizendo aquilo que Deus diz. Nós vamos ser confrontados, gente. Ridicularizado por alguns. Mas lembre-se de uma coisa. Deus não nos chamou para convencer ninguém. Deus só nos chamou para semear a semente. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu e você que vamos jogar miséria. Não merece. Quem sou eu e você para dizer quem merece ou não? Você acha que você merecia? Você olha para o espelho. Deus foi gracioso, olhando para um pecador miserável como eu, e disse assim, a minha graça vai alcançá-lo. Vai transformá-lo de um homem pecador, miserável, perdido, idólatra, corrompido, em alguém que minha graça vai atuar. Sou eu e você. Sabe por quê? Porque um dia pessoas entenderam isso aqui e disseram assim, não tem como eu ver o que eu estou vendo e não falar a verdade das Escrituras, denunciando o erro para que vidas sejam salvas. As próximas semanas, veremos as outras duas reações do apóstolo Paulo. Ele viu, ele se indignou, e aí você vai ver que Paulo, ele prega o evangelho, e a pregação dele, nós vamos analisar, será fantástico. Espero eu, se porventura, irmãos, como tenho dito aqui, no próximo domingo, eu não tiver Deus arrebatar, alguém passa os slides, está pronto. Tá bom? Amém, irmãos? Vocês não estão prestando atenção. Queridos, Deus abençoe as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude diante de uma sociedade que é corrompida, diante de uma sociedade que vive distante de Deus, sermos de fato crentes verdadeiros, que não conseguem ficar indiferentes diante da corrupção e da idolatria dominante em muitos dos nossos contextos, seja na vida da sociedade ou até mesmo da nossa família.
sejamos de fato comprometidos de pregar o Evangelho de Cristo Jesus para mudar a realidade de um mundo perdido e decaído e sem esperança. Lembrando, Jesus Cristo é a nossa única. Jesus Cristo é a nossa única. É a nossa apenas? Jesus Cristo é a única esperança para uma humanidade perdida. E ele deve ser proclamado, como Paulo fez. Que Deus nos ajude a ouvir e entender melhor aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração dentro dessas exposições de Atos, em nome de Jesus. Coloque de pé.